Então vamos lá, gente. Nossa aula foi sobre religiões comparadas. Eu queria lançar uma pergunta aqui no ar para vocês primeiro, sobre o que vocês acharam disso. Eu cheguei a colocar para vocês comentarem, né, sobre qual a importância, por que vocês acham que deveria ser importante o estudo para o missionário das outras religiões. Vamos lá, um de cada vez, calma. Quem se habilita a responder? É importante, né, Rosemara? Fala, Rosemara. É muito importante a gente sempre estar antenado com aprender, né, sobre outras religiões para a gente poder, né, pregar o evangelho. A gente não pode, assim, eu penso, chegar num lugar que tem uma religião que não profere o nome de Jesus e a gente ficar perdido ali, não saber qual é a cultura, como é que a gente vai reagir ali, como é que a gente vai, né? Como é que a gente vai... como é que eu vou dizer a palavra? Agora me fugiu. Como é que a gente vai, assim, pregar o evangelho, saber o que eles comem, como é que eles vivem, para a gente poder, né, confrontar com a palavra de Deus, né? Orar, saber como é que a gente vai orar, para a gente poder entrar, né? E falar de Jesus, né? Então, eu achei muito interessante, né? Tem muita religião difícil pra caramba, né? Que eu nem imaginava, os nomes difíceis, né? Confesso que eu fiquei bem... Foi bem legal. Tá sendo muito bom para mim. Muito interessante, né? Muito bem, Rosemara. Tem coisas que eu nem imaginava, né? Pessoal que cultua morto, né? Que faz, né? Eu acho que é o nome. Tem muita coisa, né? Um nome até difícil de falar. Nanismo, uma coisa assim. Alguém mais comenta alguma coisa aí? Deixa eu ver que a Ana Souza está com a mãozinha levantada. É para comentar? Não, né? Então vamos lá. Eu escrevi um comentário. Opa, peraí. Quem abre o microfone? Ana Souza. Fala, querida. Eu escrevi, fiz uma pequena anotação e enviei com mensagem. Aonde? Aqui no chat? É. Eita, deixa eu ficar... Ana Souza, é importante saber sobre todas as religiões para sabermos abordar as pessoas e até mesmo para mostrar os adeptos às três religiões aonde Jesus se resplandece. Muito bem, querido. Eu vou fazer um pedido para vocês. Se você não estiver falando nada aqui, tiver sido chamado para falar, eu vou pedir que você deixe o seu microfone fechado, porque da microfonia aqui atrapalha um pouco, tá bom? Então, se eu chamar você abre seu microfone e depois fecha. Então, vamos lá, gente. Essa apostila, quando a gente começou a elaborar ela, eu estava pensando justamente em que tipo de abordagem ia fazer. Então, tem uma parte mais técnica que eu coloco ali, que eu falo sobre fenomenologia, uma vez ali, onde eu tento explicar sobre a questão do estudo propriamente dito de religiões, né? Isso é uma coisa assim, cientificamente falando. Só que, no entanto, assim, a apostila ficou muito grande, depois a gente foi reduzindo para caber num formato que ficaria confortável para vocês lerem. E a ideia é só dar um pontapé inicial, um suporte, para que vocês se aprofundem em uma ou outra religião que vocês desejarem. É claro, tem todas as religiões? Não. A ideia foi colocar ali as principais religiões, né, para poder ter ali uma abrangência melhor de trabalho com vocês. Tem outros que ficaram de fora, e o critério foi simplesmente assim, a questão de tamanho dessa religião, entendeu? Então, tem outras que ela tem assim, uma desenvoltura maior no meio da população mundial, então a gente colocou para vocês estudarem sobre elas. É claro, como eu falei, existem outras. Mais para frente tem uma outra disciplina que vamos estar trabalhando juntos também, que nós falamos sobre como tem sido a perseguição nos países, aí, a questão de cultura, né? Então, é uma disciplina que se relaciona com outra mais para frente, que a gente vai ver, e vocês vão ver como certas religiões no mundo, e principalmente no Brasil, que é a nossa realidade aqui local, elas têm se manifestado, né? E, inclusive, quando a gente fala de religião em solo brasileiro, nós temos que entender que ela começa
antes do descobrimento do Brasil. Antes do descobrimento oficial do Brasil. Quando Cabral chegou com a sua frota ali na região ali da Bahia. Então, como eu coloquei na apostila, um primeiro ritual oficial, vamos dizer assim, religioso, registrado, seria a primeira missa no Brasil, né? Então, eu vou pedir a Ivani, ela abriu uma apresentação, se você puder fechar, querida. Então, essa primeira manifestação religiosa, na época do descobrimento, foi essa primeira missa. Tem um quadro bonito lá, inclusive, né? E ele é fantasioso, na verdade, porque no quadro lá tá tudo acontecendo as mil maravilhas, os índios participando dessa missa, né? Mas eu cheguei a colocar que, na verdade, aconteceram outros ritos religiosos também, porque dentro das caravelas de Cabral tinha pessoas que praticavam outras religiões. Então a cultura marinheira da época, assim, não era uma marinha oficializada que as pessoas faziam um concurso público e entravam. Eram pessoas que estavam nas tavernas, nos bares da região, eram convocados, vai ter uma viagem para tal lugar, para as Índias. E o pessoal precisava de trabalho, e eles entravam lá e nas caravelas, nas naus, e iam fazer esse trabalho. Na verdade, era uma coisa assim, sem vínculo empregatício. E eles tinham suas religiões, eram pessoas de várias regiões. Inclusive, havia muitas pessoas de origem árabe, muçulmanos, né, que fizeram o seu rito islâmico em solo brasileiro na mesma época. Então, é mentiroso falar que o primeiro rito religioso no Brasil foi aquela primeira missa e, principalmente, apenas ela. E a gente tem que lembrar que os índios brasileiros já tinham os seus rituais religiosos sendo praticados em solo brasileiro. Então, quando a gente quer estudar a cultura religiosa brasileira especificamente, nós temos que analisar o fato de que a religião no Brasil não começou com a primeira missa realizada em solo brasileiro, na época do descobrimento, mas ela era anterior porque os índios já praticavam uma religião animista, né, que é baseada nos conceitos ali de observação da natureza, né, dos astros, etc. Então, os índios já praticavam ali um rito religioso. Então, quando chegou a primeira missa no Brasil, é mentiroso acreditar que realmente os índios, como conta aquele quadro, estavam ali ao redor do altar, né, o padre lá levantando e apresentando lá a missa, né? Então, gente, a gente começa a desencadear um processo religioso no Brasil que já é sincrético. Ou seja, eu coloquei ali sobre sincretismo religioso. E algumas pessoas não entenderam direito a questão do sincretismo. O que vem a ser sincretismo, então? Sincretismo, queridos, nada mais é do que pura e simplesmente a mistura de religiões ou de parte delas, resultando numa nova religião ou não. Então, por exemplo, na Bahia, em Salvador, tem a lavagem do Senhor do Bonfim, né? Então, que o pessoal do Candomblé faz num dia lá específico, faz a lavagem das escadarias da igreja do Senhor do Bonfim, de uma igreja católica. Então, a igreja, por um tempo, fechava as portas, depois de um tempo passou a abrir as portas também, depois fechou as portas, essas brigas religiosas entre os seus líderes, né? Então, o pessoal do Candomblé ia lá, lavava essas escadarias, era o seu ritual religioso, e a igreja católica, às vezes, participava ou não. Então, quando você pega, assim, uma religião utilizando elementos da outra região, ou seja, o Candomblé estava utilizando partes de um templo católico. Você tem o sincretismo. Quando a gente pensa na escravidão no Brasil, a gente começa a entender melhor a questão do sincretismo, porque os escravos eram proibidos da sua manifestação religiosa, natural da África. E até para desmistificar aqui uma situação, vamos lá, vinha escravos de várias partes da África. Todos praticavam a mesma religião? Todos praticavam, era o Candomblé, tá. Mas eu coloquei na apostila, e acho que eu coloquei na videoaula também, que havia ali algumas subdivisões, né? Então, até por questão de língua, que não era o mesmo dialeto, então, às vezes, um orixá num determinado local tinha um nome, o outro determinado local tinha outro nome, por causa da língua.
Então esses escravos nos navios negreiros começaram a aprender a língua do outro, entender um costume do outro, e aqui nas senzalas eles começaram a ter que se entender melhor. Então começaram a unir os seus ritos religiosos num candomblé genuinamente brasileiro, que não tem muito a ver com o das origens africanas. É claro, foi puxado dessas origens, mas ele aqui foi ajuntado com pessoas que vieram de nações diferentes, para resultar numa mesma linguagem. O povo do continente africano, de uma maneira geral, ele é extremamente nacionalista. Então, se você falar de por exemplo, houve a Copa do Mundo na África do Sul, não é isso mesmo? Lembram disso? Em 2010. Então, o povo do continente africano como um todo se uniu como sendo uma coisa da África, e não apenas da África do Sul. Então, existe muito isso, desse nacionalismo africano. Então, quando eles se uniram nas senzalas, viram que eles já estavam sofrendo, desde que foram aprisionados em solo africano e no navio negreiro, aqueles que conseguiram sobreviver à viagem e chegaram ao Brasil e foram para as senzalas sofrendo imensamente, eles começaram a se unir de noite na senzala, aprender as suas línguas ali, os seus costumes, e se uniram em uma só religião formada dentro das senzalas. Inclusive a capoeira, né, o pessoal acha que é uma luta extremamente africana, mas na verdade ela também é fruto dessa mistura dos povos africanos dentro das senzalas e que resultou na capoeira que nós temos legitimamente brasileira, né? Só que aí esse povo que estava escravizado numa senzala qualquer do Brasil, eles queriam praticar sua religião, mas eram impedidos porque o senhor deles lá não permitia, porque eles tinham que ser católicos a partir daquele momento, né? Então eles eram evangelizados, vamos dizer assim, né? Assim como nossos índios também foram evangelizados, diga-se de passagem ali, estranhamente pelos jesuítas, né? Que essa é uma outra parte da história, mas como eu estou falando de sincretismo, então esses escravos ali, eles começaram a desenvolver uma técnica para tentar ludibriar e iludir ali o feitor de escravos para poder fazer o seu rito religioso. Então eles iam na capela da fazenda, pegavam uma imagem qualquer, de um santo católico qualquer, colocava na senzala e faziam o seu ritual ali do candomblé. No entanto, quando chegava o feitor de escravos ali, para ver o que estava acontecendo e proibir, na verdade, chicotear eles, falavam, não, nós estamos cultuando o santo tal, só que na nossa língua a gente chama de fulano. Então, por exemplo, se pegavam uma estátua lá de Jesus, eles falavam que era Oxalá, né? Em uma outra estátua qualquer lá, de Aparecida, de Santa Rita, era Iemanjá, por exemplo. Então, de São Jorge, era Ogum. Então, eles começaram ali a ter uma permissão de praticar o seu rito, porque, na verdade, estavam dizendo que eles estavam fazendo uma adoração aos santos católicos, mas com outros nomes. Aí, se você chegar num terreiro hoje, de candomblé ou de umbanda nos dias de hoje, você vai encontrar essas mesmas imagens católicas com esses nomes do candomblé. E, na verdade, a gente sabe que, se na visão cultural do povo africano, nunca uma entidade do candomblé seria branca de olho azul, na verdade, mas aí o sincretismo levou. E isso acontece também no inverso, quando a gente vê algumas igrejas evangélicas, por exemplo, pedindo para você levar uma rosa para a igreja para ser ungida, ou um galho de arruda, ou coisas desse tipo, né? Ou um pote de sal, alguma coisa assim, que são situações que você tira de outras religiões para dentro da igreja. Então, deu para pegar essa questão do secretismo, aí tentei ser o mais breve possível, mas também elucidar a dúvida, entenderam? Então, toda e qualquer mistura de partes de uma religião ou outra, né, ou inteira, para resultar numa terceira religião ou não, é o sincretismo religioso. Eu cheguei numa parte, eu falei da questão dos padres jesuítas que evangelizaram, entre aspas, os índios. Né? Aqui São Pedro da Aldeia, por exemplo, onde eu moro, é uma cidade que tem, acho que 407 anos, se não me falha a memória. Ela foi fundada por padres jesuítas. A praça central aqui tem uma igreja católica, aqui um templo católico,
dessa época dos jesuítas. Então, é uma cidade que foi formada assim, os índios aqui foram evangelizados, entre aspas, ou seja, porque tanto os escravos quanto os indígenas precisavam receber Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só que não da maneira que estava sendo recebido, ou seja, praticamente imposto, né? E nós sabemos, estudando história, que muitos índios morreram em contato com os brancos porque eles não tinham anticorpos para as doenças que os europeus trouxeram, como gripe, por exemplo. E é fato, consumado, que infelizmente muitos indígenas sofreram violência sexual por parte desses religiosos. Então isso é uma outra questão da cultura que a gente vai ver em outra disciplina, né? Depois de um tempo, quando a história do Brasil foi avançando, nós tivemos a questão do imperador Dom Pedro I, né? A família real brasileira, a família real portuguesa veio em 1808 para o Brasil, né? E começou a ter que trazer gente da Europa para trabalhar. Abriu-se os portos. Houve a abertura dos portos, então, com a abertura dos portos, veio gente de outras nacionalidades. Naturalmente, vieram com as suas religiões também e tiveram ali permissão para praticar suas religiões, uma permissão entre aspas, né? Ou seja, era, vamos dizer assim, não tem jeito, né? Eles vêm para trabalhar, para ajudar a desenvolver o país, mas tem que praticar a religião deles, então paciência. Não era que os portugueses, na verdade, queriam, né? E depois, com Dom Pedro II, aí sim houve uma abertura realmente. Dom Pedro II incentivou muito a vinda de outros povos para o Brasil, e naturalmente aí sim uma permissão realmente para que eles pudessem praticar suas religiões. Quem já foi em Petrópolis, a cidade imperial, deve ter percebido que tem ali a Catedral de São Pedro de Alcântara, né? E se você pegar a rua lateral, você vai dar numa igreja luterana. Então tem um templo histórico, desde construído nessa época do Império, em estilo gótico, e logo do lado tem um salão ali mais moderno, né? Que é onde o pessoal se reúne mesmo. Então, dessa época foi colocado essa abertura para que esses povos viessem e houve ali uma permissão para que eles praticassem suas religiões. Deixa eu ver aqui, tem pessoas com a mãozinha levantada. Rosimara, Ana Souza e Adras. A Rosimara não, Ana Souza quer falar, querida? Uma coisa? Não quer falar? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, né? Então, ok. Então vamos continuar daqui. Vocês têm alguma dúvida que foi lançada nessa disciplina para a gente discutir aqui? E se não tiver, eu vou falando, hein? Vocês já perceberam que eu falo a beça. Então nós estamos aí com cerca de 20 minutos de aula. Antônio Freire, fala, querido. Pode falar. Eu queria só tirar uma dúvida, na época, escravo, se eles eram obrigados a aceitarem Jesus ou não. Os escravos? Sim. Sim, havia sim essa questão dessa aceitação a Jesus, essa conversão ao catolicismo, né? É uma obrigação, na verdade. Era uma obrigação. Então, o padre local, quando ia na fazenda, celebrava a missa, os escravos tinham a parte deles, porque algumas fazendas, os escravos não podiam assistir à missa misturado com os brancos. Então, por exemplo, alguns senhores piedosos, né, entre aspas, eles permitiam construir uma capela exclusivamente para os escravos. Então, você viajando pelo Brasil, aí você ainda encontra algumas construções que foram feitas pelos escravos e somente para eles. E lá, quando o padre ia lá, e o padre, ainda tem essa também, quando o padre queria celebrar uma missa para os escravos, também tem isso, né? Ou seja, eles eram obrigados a se converter ao catolicismo, mas participavam da missa se o padre não fosse racista o suficiente para poder celebrar a missa com a participação dos escravos. No caso, seria no tempo dele, no tempo do padre, na verdade. Com certeza. Mas isso também não impedia que alguns religiosos praticassem um abuso sexual também com escravas ou escravos. Eu toco muito nesse assunto porque a nossa história, queridos, ela precisa ser tocada. Então, quando a gente fala de cultura, que é a disciplina que a gente fala mais para frente,
a gente precisa entender que a nossa história, ela tem que ser tocada, porque ela é a nossa história. E a nossa história sendo tocada, ela explica muita coisa. E ela explicando muita coisa, ela abre muitas portas. E mexe com a gente. Mexe com a gente. A questão da gente entender um pouco sobre as religiões é assim, em primeiro lugar, a preocupação deste professor que vos fala. Primeira coisa, quebrar o preconceito em nossos corações. Primeiríssima coisa. Vamos supor que eu tenho um centro de candomblé do lado da minha casa. Não, eu não tenho. Hoje, onde eu moro, não tem. Eu estou dando um exemplo, né? Então tem um centro, como já teve no passado, quando eu morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, tinha um centro de candomblé a poucos metros da minha casa. Então, eu já fui até fazer um serviço nesse local e eu percebi claramente que vamos dizer assim, o sacerdote lá do local, né, o pai de santo, ele me olhou de longe e eu percebi alguma coisa no ar. Depois, um tempo depois, eles cancelaram o serviço. Entendeu? Tipo assim, a entidade falou assim, esse camarada aqui dentro não. Então eu fui despedido, vamos dizer assim, né, do serviço que eu tinha que fazer. Mas é que tá, eu tive que entrar nesse local despido dos meus achismos, porque, apesar de tudo, eram pessoas que precisavam de Jesus. E eu não teria como verbalmente falar de Jesus. Eu teria que, em primeiro lugar, mostrar respeito pelas pessoas e, em segundo lugar, pregar Jesus sem abrir a boca. Como eu costumo falar sempre, pregue sempre, se possível, use palavras. Então isso quer dizer que eu tenho que pregar com a minha vida, principalmente quando eu não puder falar. Então a minha vida ela tem que espelhar isso. Então eu não posso espelhar Jesus para um vizinho de outra religião se eu sou um péssimo vizinho. Eu não posso expressar Jesus para o colega de trabalho que tem outra religião se eu sou um péssimo colega de trabalho. Se eu dou um mau exemplo terrível. Não vai funcionar. Eu não vou apresentar Jesus na minha escola, na minha faculdade, ou seja, qual for a instituição de ensino, se eu sou um péssimo aluno, um péssimo professor e assim por diante. Não vai dar certo. As pessoas vão assim, pô, que Jesus é esse que tu tá pregando, cara? Pois que as suas atitudes não são de cristão. Então eu tenho que mostrar Jesus com as minhas atitudes. Então, em primeiríssimo lugar, eu tenho que jogar fora todo tipo de preconceito com pessoas que praticam outras religiões. Eu tenho que olhar para a pessoa, em primeiro lugar. E eu só vou olhar para a pessoa quando eu começo a entender qual é a cultura que ela recebeu desde a infância, qual é a religião que ela pratica, qual é o pensamento religioso que ela pratica. Então eu tenho que me despir do preconceito e entender melhor. Então essa aula é para a gente aprender isso, para a gente entender melhor o pensamento religioso e cultural dessas pessoas, para que a gente possa, eu tenho um vizinho que é muçulmano, então como é que eu vou abordar ele? Eu vou ter que entender qual é o pensamento dele. E se por um acaso aparecer uma oportunidade, eu vou saber como falar. Porque primeiro eu demonstrei para ele respeito como pessoa, eu demonstrei para ele que sou um excelente vizinho, porque eles demonstram isso. Porque ele quer te ganhar para a religião dele. Então ele vai ser um bom vizinho para você. Então nós temos que superar isso. A palavra nos diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Não é mesmo? E também no livro de Atos diz que os discípulos caíam na graça de todo o povo. E aí o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Se você pegar esse texto, você vai entender que o Senhor só acrescentava os que iam sendo salvos depois que os discípulos caíram na graça do povo. E não antes. Por quê? Como é que uma pessoa ranzinza, mal-humorada, cheia de preconceitos, vai cair na graça do povo? Não vai cair. Não vai de jeito nenhum. E isso, gente, por exemplo, já que é uma aula de missiologia, eu já tive em locais, eu sou oriundo, sou da comunidade evangélica, mas eu sou oriundo de uma igreja batista. Pessoal aí de Vieira Fazenda, eu cresci na PIB de Moça Bonita, em Padre Miguel. Eu fui preparado aos pés de pastores que eram missionários. E até hoje estão no campo missionário. Amigos meus queridíssimos. Então eu cresci nesse ambiente missionário.
Doava minhas férias para missões, viagens missionárias. Às vezes, em finais de semana prolongado, a gente caía para dentro em alguma cidade mais próxima. E vários outros projetos, Cracolândia e tudo mais. Então, assim, eu tenho um coração que ama missões. Então, quem ama missões precisa entender que o ID de Jesus tem que ser praticado por todos e com excelência, com qualidade. Então, eu preciso entender esses lugares que eu estou entrando. Teve viagem que eu fiz que, por exemplo, eu cheguei no interiorzaço de Minas Gerais, uma cidade chamada Braúnas. Ela fica no meio de um vale. E essas coisas que a gente viu de Brumadinho, essas coisas que aconteceram com as barreiras arrebentando e varrendo a cidade, eu estava na cidade e teve uma chuvinha de 10 minutos na cidade, simples, pequena, mas na cabeceira lá da barreira lá, foi uma tempestade, arrebentou a barreira e o rio transbordou e varreu a cidade. E eu estava nessa cidade. Nesse momento eu não era o missionário que pregava a palavra, eu era o cara que entrava dentro d'água para socorrer as pessoas. E era uma cidade extremamente católica. O padre local mandou pessoas saber quem era esse cara que estava chegando para pregar ali o quê. Assim que eu cheguei na cidade, já tinha uns espiões lá para saber. Uma vez no Nordeste brasileiro, eu fui abordar uma pessoa que ele já chegou puxando uma peixeira, facão, teçado, como chamam lá. E falou assim: você veio aqui falar mal da minha mãe Maria e do meu padrinho Padre Cício, pode ir embora. Eu falei assim: de maneira nenhuma. Ó, eu não vou falar mal de Maria? Você tá louco, rapaz. E o padrinho Padre Cício, um grande homem aqui na sociedade, aqui nordestina, como é que eu vou falar mal dele? Ou seja, eu não tive que ter preconceito. Eu tive que entender o pensamento religioso daquele homem. E quando ele sentiu firmeza, ele não vai falar mal, aí eu pude falar do filho de Maria e quem o padre Cícero dizia que professava, Jesus. Aí eu pude falar só de Jesus. Mas primeiro eu tive que entender o pensamento religioso daquele homem. Deu para entender o esquema? Às vezes você pensa assim, você pode estar numa cidade grande como no Rio de Janeiro. Mas uma cidade como o Rio de Janeiro tem muitas religiões ali. Muita coisa. Então, às vezes do seu lado pode ter um muçulmano, do outro lado pode ter um umbandista, um espírita, um católico, e tem pessoas que às vezes não são nada, porque você nasceu no Brasil, você é o católico no automático, né? Você acaba, eu sou católico, não fala mal não, mas a pessoa nunca foi na missa, não sabe nem como é que começa. Então, gente, é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado. Então, primeiro, desfazer todo o preconceito. Desfaça todo o preconceito na sua cabeça. Entendeu? Só assim você vai poder estudar essas religiões com afinco e com o cuidado de entender como a Bíblia se encaixa para falar de Jesus dentro das brechas dessas religiões. Tem alguns autores fantásticos, né? Livros fantásticos que eu aconselho sempre, por exemplo, Totem de Deus, né? Senhores da Terra. São livros fantásticos que os autores, eles são pessoas que estavam no campo, né? Por exemplo, Os Senhores da Terra, eu não sei se é o Totem da Paz, Os Senhores da Terra, tem um desses dois livros, ele conta que ele estava numa tribo indígena, um tempão tentando alcançar ali o coração daquelas pessoas, uma oportunidade. Quando o chefe local chamou ele e falou assim: vou te levar para conhecer o meu Deus. De manhãzinha eu te acordo e você. Então foi uma brecha que ele conseguiu. Depois de um tempão ele tentando fazer amizade apenas. E ele chegou, saiu de madrugada, andaram pela mata, subiram assim num despenhadeiro, assim numa montanha lá, e lá de cima eles viram o nascer do sol. E o chefe falou para ele assim: olha lá o meu Deus como é lindo. Esse é o nosso Deus. E esse missionário ele falou para ele assim: rapaz, o seu Deus é lindo. Você sabia que ele teve um filho? Perceberam aí? Ele não falou, não, esse teu Deus não é Deus, não. Ele entrou de sola. Você sabia que seu Deus teve um filho? Ele não quis dizer que o sol era o Deus que teve um filho. Você sabia que esse Deus maravilhoso teve um filho? E depois ele, como assim teve um filho? Aí ele foi explicando a história da salvação e depois ele conseguiu ter uma brecha para explicar que, na verdade, o sol
era apenas uma criação desse Deus magnífico. E aquele nascer do sol maravilhoso era a obra das mãos desse Deus extremamente superior ao que esse indígena podia ver como Deus. Perceberam aí? Ou seja, esse missionário não ia arrumar nada com esse indígena se ele não abrisse o coração dele e quebrasse barreiras e preconceitos. Ele deixou o indígena explicar para ele quem era o Deus dele. Então ele aproveitou uma brecha e mandou Jesus em cima. E depois, com a abertura desse indígena, desse chefe indígena, ele foi colocando ali os posicionamentos, explicando quem era quem, né? Quem era Deus de verdade, que criou todas as coisas, quem era o sol na jogada. E eu acho lindo isso, queridos, quando a gente consegue perceber que Deus, ele deixou uma brecha em todas as culturas da Terra. O Fator Melquisedeque é um outro livro que eu aconselho para vocês também, e ele é dividido em duas partes, o Fator Melquisedeque e o Fator Abraão. E, na verdade, ele só colocou um nome, porque, na verdade, é o seguinte, a primeira parte, ele fala sobre povos do livro perdido. É que o pessoal, esses povos têm uma história dentro do povo que fala de alguém que traria um livro que contaria tudo o que eles precisavam ouvir. E a outra parte é povos do Deus perdido, Deus desconhecido, que culturas que falam de alguém que ia falar para eles sobre o Deus verdadeiro. Olha só, brechas. E ele já começa de solo, o autor, falando sobre o altar do Deus desconhecido. Essa história vocês conhecem. Quando Paulo chegou e viu um altar do Deus desconhecido, ele falou, opa, é esse aí que eu vim pregar para vocês. Mas de onde saiu esse altar? O autor conta essa história. Quando Deus se manifestou na cultura grega, e eles não sabiam que Deus é esse, porque não tinha estátua, não tinha nome. Então eles fizeram um altar e botaram apenas ao Deus desconhecido. Ou seja, Deus já tinha se revelado aos gregos. Então Paulo só aproveitou a brecha que existia. Então nós, como missionários, temos que entender as nuances. A gente tem que entender a brecha que Deus deixou em todas as culturas. Quer ver uma outra coisa fantástica? A história do dilúvio da Arca de Noé, todo mundo conhece, né? Até quem não é cristão já ouviu falar. Mas existem histórias em outras culturas, inclusive muito distantes da Mesopotâmia, né, na área do Oriente Médio ali, que falam a mesmíssima história sobre um dilúvio, sobre um casal que levou um monte de bicho para dentro de um barco e salvou todo mundo. Você tem isso até na cultura indígena norte-americana. Tem uma lenda de um casal que entrou num grande tronco de árvore e foi salvo de uma inundação. De onde saiu isso, queridos? De onde saiu isso? Aí você vê, por exemplo, a cultura nórdica, né? Eu sempre brinco, mas é uma brincadeira muito séria, e tem um vídeo específico que eu postei na internet falando do preconceito religioso que não nos aproxima de Jesus, na verdade nos afasta dele, é quando o pessoal estava muito cristão aí falando, horrorizado sobre o desfile de escola de samba, que ganhou o desfile no Rio de Janeiro e que homenageou uma determinada entidade do candomblé. Eu falei assim, querido, você está preocupado porque você assistiu o desfile? Estava torcendo para a escola de samba? Você está preocupado com isso? Aí eu falei assim, é engraçado que eu posso ter esse preconceito com entidades religiosas negras, mas eu não tenho preconceito quando eu vou no cinema assistir o filme do Thor, ou dos Vingadores, porque ele é louro de olho azul, ele é forte, é bonito, mas ele é um deus nórdico. E é um deus que as pessoas sacrificavam pessoas. Olha, isso é grave, né? Ah, não, Marcelo, mas é um filme da Marvel. Eu falei, pois é, eu também gosto de assistir filme da Marvel. É legal. Mas quando eu penso que o meu preconceito religioso diz que as outras religiões são do diabo, são perversas, são um monte de coisa, mas quando eu olho um deus nórdico que está no cinema como herói, eu não sou preconceituoso, e é o mesmo Deus que era sacrificado vidas humanas. Peraí, gente, tem alguma coisa errada comigo, como cristão aqui no Brasil. Alguma coisa muito errada. Isso quer dizer que o preconceito que a gente tanto fala, ele já se enraizou dentro de mim.
Isso é muito complicado. A gente tem que desmistificar essas coisas dentro de nós. Pedir que o Espírito Santo nos revele a nossa falha nesse ponto. Para a gente poder, assim, entender esses pensamentos religiosos e poder trabalhar com eles. E outra coisa, pasmem, muitas dessas religiões banidas, entre aspas, da humanidade, estão voltando. Então tem culturas que idolatram deuses nórdicos hoje. Mesmo sabendo que é mitologia. Então tem cultos a Thor, tem cultos a Odin hoje, acontecendo hoje. E não é brincadeira, não é gente que, eu vi o filme da Marvel, achei bonitinho e vou fazer aqui de brincadeirinha. Não, é de verdade mesmo. Acontecendo, de verdade. Mas você para estudar profundamente, você vai entender que dentro das religiões nórdicas, Deus também deixou uma brecha. E como foi isso? Eu vou colocar para vocês que é uma lenda, tá bom? Porque assim não existe assim, uma comprovação muito forte. Existe um livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Eu peguei esse livro na mão. Então, assim, eu sou militar e um comandante meu tinha esse livro. Ele falou assim, né, eu estudava hebraico, né? Então ele falou, você quer uma cópia desse livro? Leva na gráfica do quartel e imprime para você. E esse é um livro que já teve muita perseguição por causa desse livro. Porque os judeus dizem que tudo é mentira. Mas, na verdade, são 24 protocolos. E o livro faz os comentários. Pasmem, o livro sumiu da gráfica do quartel. O livro do comandante sumiu da gráfica do quartel. Ninguém sabe onde foi parar. Pasmem. Ou seja, não foi evaporado espiritualmente. Alguém deu um sumiço no livro. Mas uma das coisas, esse livro diz que o Israel está se preparando para ser seu próprio Messias. Para receber a pessoa que vai personificar isso. Se você entrar na internet, no TikTok, tem alguns rabinos famosos que estão falando abertamente do Mashiach que vai chegar, vai unir Israel e vai construir o terceiro templo e reinará de lá. É dentro do judaísmo, gente. A gente precisa entender o judaísmo melhor? Precisamos. Como eles pensam, eles também precisam de Jesus. Aí você estuda nesses protocolos algumas coisas, e eu fui começar a entender melhor. Uma dessas coisas que é colocada diz que a tribo de Dan, quando estava indo para o cativeiro, ela subornou os guardas que estavam levando e se desviou do caminho e foi embora, e foi rumando até o norte da Europa. E se estabeleceu num lugar que deu o nome de Marca de Dan, ou Dinamarca. Aí eu pensei assim, será que isso é fake news, cara? Vamos estudar mais profundamente? Aí eu estudando mais profundamente a cultura nórdica, eu pude entender que existe o Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, um grande apocalipse, onde eles vão sair na mão, vão brigar, e vai morrer todo mundo, inclusive a humanidade. No entanto, vai sobrar uma árvore, que é a árvore dos 9 reinos que eles falam, que você já viu no filme do Thor isso, mas vai sobrar uma árvore e um casal que vai dar início à nova humanidade. Será que você nunca leu isso na Bíblia, não? Algo sobre uma árvore e sobre um casal inicial da humanidade? Será que você nunca leu isso, não? Ou seja, brecha para se pregar o evangelho. Quando os primeiros evangelistas chegaram nas terras nórdicas, foram massacrados, né? E inclusive quando os nórdicos começaram a invadir outros países, como a Inglaterra, por exemplo, alguns começaram a ser evangelizados e hoje tem igrejas fortíssimas no norte da Europa, ali na Dinamarca, na Suécia, igrejas fortes. Fortes culturalmente falando, né? Porque nós sabemos que no norte da Europa muitas igrejas esfriaram muito. Então você tem grandes salões, grandes templos de igrejas frias, porque não tem mais aquele fogo do Espírito Santo. Mas são igrejas fortes que cresceram fortes e se tornaram nominais. Elas são igrejas praticamente do Estado. Ou seja, você nasce e você já é daquela religião. Então, ou seja, a brecha nessas culturas existe para que o evangelho seja pregado. Cabe a mim, como missionário, entender que ao chegar nesse local, eu preciso me despir de toda a situação de preconceito cultural e religioso e entender o pensamento cultural e religioso dessas pessoas com quem eu vou lidar. Então,
O missionário que chega no local, ele não já chega abrindo a igreja pregando a palavra, não. A não ser que ele leve uma equipe grande, já contrate lá, alugue um espaço e comece a trabalhar. No entanto, em alguns lugares não é assim que funciona, não. Tem missionários batistas, amigos meus, que foram no sul do país, não vou revelar aqui a cidade, tá bom? Mas nessa cidade, ele foi distribuir aquelas biblezinhas dos Gideões, ainda distribui aquelas pequenininhas, né? Que é só o Novo Testamento, Salmo e Provérbios, foi distribuído nas escolas. O bispo local mandou recolher as bíblias dos Gideões e queimou em praça pública. Isso aí, vou fazer uma brincadeira, isso a Globo não mostra, tá? Mas aconteceu. E o bispo mandou esse pastor chamar ele para conversar com ele. Que negócio é esse que você está fazendo aqui na minha cidade? Protetorado, minha cidade. E foi proibida a distribuição das bíblias pequenininhas nas escolas. E é uma cidade que você chega lá, foi construindo um grande santuário a Cristo Rei, onde se cobra indulgência plenária. Ah, mas indulgência não era coisa da Idade Média? Era. Será que só era? Não, ainda se cobra indulgência. Coisas culturais de cada lugar. Entendeu? Então a gente precisa entender muito bem. Porque perseguição a gente vai ter, vamos ter mesmo, né? E a gente precisa entender que nos dias de hoje, você falar mal, entre aspas, de outras religiões, dá processo. Mas falarem mal do cristianismo pode ser que qualquer comediante fala e está tranquilo. Então, estudar as outras religiões serve para eu olhar para a Bíblia, reforçar a minha fé e achar as brechas nessas religiões para saber introduzir Jesus da maneira correta, sem que essa pessoa que está ouvindo se sinta ofendida, primeiramente. O que tem que ser ofendido é o pecado praticado. A pessoa não. E eu não vou ganhar a pessoa falando que ela adora o diabo primeiramente. Eu tenho que ganhar ela, mostrar para ela o que é ser um cristão com a minha prática e introduzir Jesus com a minha vida. Ela vai ver Jesus na minha vida e vai sentir a vontade. E aos poucos eu vou entrando. Às vezes é uma oração. Às vezes, você pode, no aniversário do meu filho, você pode abençoar ele e fazer uma oração? Ela, por que não? Né? Eu já recebi alguns convites inusitados. Por exemplo, um casal católico que antes de batizar a criança na igreja, me pediram para apresentá-lo. Né? Igual a gente faz na igreja evangélica, apresentar a criança a Jesus, né? Eles não queriam na igreja evangélica por preconceito contra pastor, essas coisas que a gente já conhece. Vai querer meu dinheiro, coisa e tal. Mas eles aceitavam que eu fizesse uma oração apresentando essa criança a Deus. Isso só aconteceu porque eles tinham extrema confiança no tipo de cristão que eu apresentava para eles. Porque era a vida do Marcelo apresentada para eles. Então eles me convidaram. Quer ver uma outra coisinha que aconteceu interessante? Um casal extremamente católico, muito católico. Pensou, conseguiu imaginar aí? Eles fizeram 25 anos de casado e fizeram uma festa. Olha só, por favor, não tenham preconceito comigo agora. Paulo se fez de doido para ganhar os doidos, né? E em matéria de doido eu tomo Rivotril. Então tá bom. Então é brincadeira, tá, gente? Esse casal, por causa da pandemia, não comemorou os 25 anos de casado. Quando acabou a pandemia, no aniversário de 26 anos, eles resolveram reunir os amigos. E como é na época de festa junina, eles falam assim, vai todo mundo vestido de festa junina. Eu falo assim, beleza, bota ali uma camisa quadriculada e vambora, né? Aí, não, Marcelo, você pode vestir de padre? Eu achei estranho. Mas foi assim, tá bom. Fui num lugar desse aí que aluga fantasia, aluguei a roupa de padre, vesti e cheguei lá. Quando cheguei, eles falaram assim, a gente pode fazer uma encenação de um casamento caipira? Aí eu, opa, olha a brecha. Pode, claro que sim. Aí falou assim, inclusive a gente faz encenação, se no final você puder fazer uma oração de verdade, a gente agradece. Deu para entender? Por que não chamaram um padre de verdade, já que eram tão católicos, para abençoar o casamento deles naquela festinha? Só que quando começou, o noivo, né, falou comigo assim, a gente nem saiu nada. Eu, relaxa, cara, fica tranquilo que o roteiro tá na minha cabeça aqui. Só segue o bonde. E aí seguiu o bonde, ela entrou com o pai dela. Pense naquele velhinho que assiste a missa na televisão em casa, quando o padre manda ficar em pé, ele fica, quando é para sentar, ele faz tudo direitinho.
E ele entrou com a noiva, né? O noivo lá na frente, coisa e tal. Então eu simplesmente abri a Bíblia de verdade no celular e comecei a pregar o evangelho. A verdade ali era o quê? Era um casamento? Então foi transformado em casamento. Porque eu falei assim, o noivo aqui, ele estava querendo que a gente fizesse uma encenação. Só que já é aniversário de casamento, vamos renovar esses votos de verdade? Então os dois começaram a chorar quando eu abri a palavra de Deus e comecei a ministrar sobre o casamento deles ali, com todo mundo assistindo. Inclusive o pai da noiva lá, extremamente católico. Todos assistindo. E os dois começaram a chorar copiosamente quando eu falava da palavra de Deus ali sobre a vida deles. Copiosamente. E nós renovamos as alianças deles ali. E foi uma coisa lindíssima. E depois o pai veio falar comigo, aquele senhorzinho, e falou assim, nunca se sentiu tão tocado. E me agradeceu por aquela palavra. Brechas, queridos, são oferecidas pra gente. A gente entende o pensamento religioso deles, respeita, quebra a barreira, quebra preconceito. Você não tinha problema nenhum botar a roupa de padre. Coloquei, fui fantasiado, o pessoal riu, brincou, tirou foto. Mas na hora do vamos ver, eu aproveitei a brecha e joguei a semente ali, no meio de um monte de católicaço. Entendeu? E começaram a chorar copiosamente, porque primeiro eu demonstrei respeito pela religião deles. Eu não falei, não, vestir roupa de padre nada, eu sou crente. Não, eu falei, visto a roupa de padre sem problema nenhum, visto. É para deixar vocês felizes, para participar da festa? Vou participar. Aí por causa disso, queridos, qualquer coisa que acontece, em vez de chamar o padre, chamou o Marcelo. A semente está lançada. Perceberam a oportunidade? Então a gente tem que quebrar essas barreiras religiosas. Ah, Marcelo, você vai no centro de Macumba? Olha, já fui convidado, viu? Fui convidado. E fui impedido, vamos dizer assim, de... Não por Deus, eu acredito, né? Mas quando tava chegando, tipo assim, pô, olha só, infelizmente tem que mudar de ideia, você não vai poder ir hoje. Entenderam? O que acontece essas coisas? Porque o outro lado, o lado negro da força, já que a gente falou de filmes aqui, né? O lado sombrio da força também se manifesta. Mas a gente tem que estar ligado, queridos. E se eu tiver com preconceito contra a religião do outro, eu nunca vou procurar entender como ele pensa e nunca vou conseguir enxergar brechas para poder entrar com Jesus. E entrar com Jesus com amor, com carinho, com respeito. Eles nunca me convidariam para ser o padre da festa deles se não entendessem a pessoa que eu apresentava para eles. Nunca conseguiriam entender. Ontem eu não fui para o culto. Uma heresia. Não fui pro culto ontem. Falei pro pastor Gilson aqui depois de Cabo Frio, pastor, olha, não deu para ir que eu cheguei em casa querendo cama. Porque ontem eu acordei 2 horas da manhã. Às 4 eu encontrei com um grupo de 50 ciclistas e nós fomos subir o Cristo Redentor no Rio de Janeiro de bicicleta. Quase morri, mas cheguei. O importante é que no começo da caminhada da bicicletada, vamos dizer assim, eu fiz o que eu sempre faço. Conversei com eles, dei uma palavra de fé e orei com todos eles. Pessoas de várias religiões, mas que começaram a entender que eu sou o capelão do grupo. Deu para entender? Brechas. E tem pessoas que falam assim, não, Marcelo, você tem que estar sempre com a gente. Você tem que estar lá. Sem a sua oração a gente não vai. Deu para entender, queridos? Brechas, pessoas de várias religiões, pessoas de religiões de matriz africana, espíritas, católicos. Apareceu até hinduísta no negócio, olha que coisa. Não tem problema. E se você conhece o pensamento religioso dele, você não vai ter esse preconceito e vai manifestar Jesus através da tua vida. E as pessoas primeiro vão sentir firmeza em você, para depois que pegar extrema confiança em você, introduzir você na vida deles. E aí você introduzido na vida deles, você vai achar as brechas que Deus já deixou na vida deles. Já deixou dentro da cultura familiar, da cultura do lugar de onde eles vieram, da cultura da religião deles, para você falar de Jesus. E essas brechas vão aparecer. E eu tenho certeza disso. E eu falo para vocês hoje aqui profeticamente sobre isso. Profeticamente, alguém que teve que aprender sobre isso. Sobre o preconceito, sobre sofrer o preconceito, sobre receber o preconceito, de não ter a oportunidade de falar.
e de como eu tive que entender que Jesus era doce e era firme quando precisava ser. Jesus era firme contra o pecado, contra aqueles que não renunciavam ao pecado, contra os religiosos que massacravam o povo com a religião de Deus da época, né? E hoje nós podemos ver também igrejas que fazem a mesma coisa que Jesus condenou. E você, missionário, como sal e luz, você às vezes pode ser missionário até dentro da sua própria igreja. Quando dentro da sua igreja que você professa Jesus ali, que o seu pastor professa Jesus, muitas vezes ele não renuncia ao pecado pessoal dele, à sua soberba, e não se deixa tratar. E você é um missionário nessa igreja local, você vai falar de Jesus, você vai ser o profeta da sua geração, e você vai abrir o verbo quando a brecha aparecer. Mas ela só vai aparecer se reconhecerem Jesus na tua pessoa. Aí eu olho para vocês e falo assim, quando você se olha no espelho, quem você vê? Você vê Jesus no formato do seu corpo, ou você vê outra coisa irreconhecível? Se você está vendo Jesus quando se olha no espelho, então você está pronto para pregar sem abrir a boca. Amém, queridos? Olha, vou confessar uma coisa para vocês. Eu amo muito dar aula para a turma de missiologia, que meu coração é missionário. Mas eu nunca tive uma aula dessa, onde eu senti o Espírito Santo mudar o rumo da aula e pegar o martelo do Thor lá, entendeu? E dar-lhe uma cacetada. Porque eu me sinto também com a espada apontada para mim. Que ela não tem 2 gumes, ela corta daí porque cortou aqui primeiro. Então eu preciso estar sendo lembrado a cada dia quem eu sou, quem eu tenho que manifestar e como eu devo manifestar. Quebrando todo o preconceito, lembrando o texto de Atos que eu falei no começo, que eles caíam na graça do povo e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Não troque a ordem desse texto. Atos 2:47. Primeiro cair na graça do povo e, por fim, Deus acrescenta quem vai se convertendo. Você imagina a tua igreja encher de gente, com um monte de gente lá, ranzinza, soberba, ostentadora, raivosa. Aí Deus vai encher a igreja, não vai? Claro que não. Agora, uma igreja que espelha o amor de Jesus, que tem o cheiro de Jesus, que a pessoa que entra, o visitante olha e fala assim, meu Deus, o que é isso, gente? Mas ele só vai nessa igreja se ele vê você na rua espelhar Jesus. Aí sim, querido, essa igreja local vai bombar. E não, aí o texto que fala que as portas do inferno não resistirão à igreja do Deus vivo se manifesta. Porque o Senhor acrescentou os que iam sendo salvos para uma igreja que cai na graça do povo. Pegaram a ideia? Então eu já falei demais. Faltam 4 minutos para acabar a aula. A gente tem só mais um pouquinho. Eu queria que você abrisse teu microfone agora, que eu falo a beça. Perceberam, né? Eu gosto de falar, eu falo mesmo. Isso é boa aula. Jesus Gostei. amado. Quem abriu aí? Paulo Sérgio que falou, não? Gostei. Aprendizado bom. Eu também gostei da aula. Quem falou? Denise? Boa, Né? Marcelo. Sim. Fui muito tocada, Marcelo. Ô, Bom glória demais, muito bom. Ter a presença mesmo do Espírito Santo assim nas nossas vidas. Aleluia. Verdade. Me senti na rua. Maravilha. Me senti na rua. Muito bom. Coisa muito boa. Deus, exaltado, Senhor. Então, queridos, olha só, a gente está terminando a disciplina. Terminar de corrigir Meu coração arde. de vocês, tá? Mas é uma formalidade. O que a gente quer no Instituto EIA é que muito mais pessoas notas absorvam as disciplinas e coloquem em prática na vida de vocês primeiro. Maravilha. A vida de vocês vai projetar a vida dos outros. Amém, queridos? Amém. Que aula é? Muito lindo, muito Amém. glória a Deus. Aleluia. É fiel. Obrigado, Amém. Senhor. Glória a Deus. Elizabeth Moraes, Oi? eu queria te pedir, para a gente estar encerrando aqui então,
que você ore pela gente, pode ser? Antes disso, alguém quer mais falar alguma coisa? Quer alguma colocação? Rosemara, quer falar? Fala. Abre o microfone, querido, tá fechado. Rosemara, abre o microfone. Opa. Não tá conseguindo abrir? Não. Rosemara, olha só. Aí embaixo, se você postar, tem ali um microfonezinho, uma câmerazinha, tu clica ali que vai abrir. Deixa eu ver aqui. Ué, cadê a Rosemara, gente? Acho que ela acabou saindo. Tocou no negócio errado. Vamos ver se ela volta. Enquanto se alguém mais quer falar alguma coisa aí pra gente terminar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar participando desse curso maravilhoso. Para mim é abrir horizonte. Amo missões, meu coração arde por missões. E para mim não teria coisa melhor do que estar fazendo esse curso de missiologia. Quero agradecer a Deus, ao professor e a todos os meus colegas de curso. Deus continue abençoando a todos. Eu sou da Bahia. Amém. Ô, gente. Uhum. Terra boa, meu pai do céu. Verdade. Olha que eu sou um fã do Acarajé, viu? É muito bom. Alguém querido, quer falar alguma coisa para a gente estar terminando? Eu também queria falar que missiologia, né? Eu gosto muito de missões. Eu amo fazer missões. Eu amo, é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Queria muito fazer esse curso. Assim, tá um pouco corrido para mim, né? Que eu tô assim trabalhando em 2 lugares, aí vem de um, vem para o outro. Mas assim, sabe? É Deus mesmo, sabe? É Deus mesmo na minha vida. Eu agradeço muito por estar fazendo parte desse curso. Na verdade, eu pensei que não ia fazer porque esse curso aqui foi muito corrido para mim. Mas como meu marido sabia que eu tinha vontade de fazer, ele nem esperou, ele mesmo foi lá e fez a minha inscrição, né, para eu poder fazer. Então eu agradeço muito a Deus pela minha vida, né, pela vida dos meus colegas que também gostam de fazer missões, pela vida dos professores, né. Marcelo deu uma aula hoje que, né, eu estava aqui meio que assim, mas aí, né, o Espírito Santo acorda a gente, né. Eita, assim, glória. Muito bom, a presença mesmo de Deus mesmo aqui, nessas vidas. Amém, muito obrigada. Olha, Amém. a Rosemara voltou. Antes dela falar... Pera aí, Rosemara, deixa eu só dar um recadinho aqui. Queridos, olha só, um recado para vocês. Essas coisas que eu falei que eu fiz, que eu orei, apresentei a criança, né, fiz a renovação de votos, eu não sou pastor consagrado não, tá? Eu não recebi esse título não. Você não precisa de título para estar presente não, viu? O EI é para geral, entendeu? Agora, sabe por que eu não tenho... Apesar de ser teólogo há mais de 20 anos, sabe por que eu não tenho título? Porque quando eu estava numa igreja batista pequenininha lá no Rio de Janeiro e queria me consagrar, e depois eu tive convite para mais 3, eu abri mão porque a minha família queria mais de mim e eu estava mais na igreja. Deu para entender o recado? Então eu era um rato de igreja, mas não era um rato da família. Então eu abri mão para cuidar do meu primeiro e mais importante rebanho, minha casa. Verdade. Você lê uma parada? É isso mesmo. Rosemara, querida, pode falar? Pode falar? Pode. Aconteceu mais ou menos comigo o que você falou, pastor. Aconteceu comigo no meu trabalho. Lá, minha patroa era católica, eu trabalhava numa creche particular muito católica, ela não gostava muito de crente, tratava os crentes assim, falsamente, né? Ria, abraçava, e sempre fazia reuniões. Aí, um belo dia, ela pediu para orar, para orar. Vamos orar, Rosemar? Eu falei, vamos. Então, ela foi orar, que eu ia... Aí eu falei, vamos fazer a oração do Pai Nosso? Aí ela, do Pai Nosso? Eu falei, vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo conhece. Então, ali eu caí na graça dela, porque ela achou que eu ia fazer uma oração assim, que ia incomodá-la, que ia ser uma oração que
eu vi que ela queria assim, ver o que eu ia fazer para depois ela criticar, entendeu? Aí eu fui na oração do Pai Nosso, e ali eu orei a oração do Pai Nosso. Foi uma bênção, todo mundo foi tocado, porque a oração do Pai Nosso é uma oração universal, né? Que todo mundo conhece, e todo mundo ficou ali feliz. Eu pude ver o Espírito Santo ali, tratando com o pessoal dali, e foi uma bênção. Então, o que você falou foi assim, interessante, que a gente tem que conhecer as pessoas, ver como é que a gente vai chegar em cada um para poder pregar o Evangelho, né? Com certeza, querida. Experiência fantástica sua. E não tem problema nenhum citar a oração do Pai Nosso, não, tá? Foi um modelo de oração que Jesus ensinou e não tem problema nenhum. Ainda mais estrategicamente, né? Foi uma estratégia que Deus me deu. Ela, mas a oração do Pai Nosso. Ai, que bom, porque o católico, né, conhece muito essa oração, né? Eles fazem muito essa oração, né? Então, ali o Espírito Santo me direcionou assim, dessa forma, e foi maravilhoso. E ali eu pude ver que o pessoal assim, né, sempre me chama para orar, vamos orar. Pede a Mara para orar, pede a Mara lá, o pessoal me chama de Mara, pede a Mara para orar. Hoje eu não estou mais nesse trabalho, mas o pessoal sempre, a gente está sempre se falando. Que lindo, Mara, que lindo. Tá vendo, gente? Um exemplo que a Mara deu aí, que abriu-se uma brecha, e ela usou a oração do Pai Nosso e a porteira abriu. Então, eu ganhei uma aula ela para... Eu ganhei uma professora que era espírita, o nome dela é Patrícia. Ela era uma pessoa muito atribulada, muito cheia de opressão, e eu nunca cheguei para ela, você precisa aceitar Jesus, né? Não, eu fui naquele, sabe, homeopática, e hoje ela é uma benção. Eu sempre falo com ela no Zap, eu sempre falo para ela assim, Patrícia, eu fico muito feliz quando eu vejo você colocar no status a palavra de Deus, você está maravilhosamente aprendendo. Fui na igreja dela, ela me convidou para uma festinha que teve na igreja dela. Ali a pastora dela me deu outra palavra, né? Me pegou de surpresa na hora, assim, né? E eu gostei de ser mulher da vida dela. Deus está curando ela, o Espírito Santo está tratando com ela, está sendo curada. Ela é uma espírita. Ela é uma espírita. Vivia nos terreiros. Hoje em dia ela é uma serva do Senhor. Que benção. Gente, vocês são a história viva, glória a Deus. Para terminar, antes da Elizabeth nos abençoar com a oração, como eu falei para você, eu sou militar da reserva, né? Então, quando eu estava me despedindo, um grupo de católicos no quartel, através de alguns líderes deles lá, falou assim, o senhor aceitaria que a gente fizesse ali um culto deles que eles fazem? Não é missa, né? Então a gente tem grupos de oração também, né? Então a gente queria fazer um culto e ação de graças pela vida do senhor. O senhor aceitaria participar? Eu falei, com certeza. Então, como eu falei para vocês, a tua vida vai atrair todos os tipos de pessoas de todas as religiões. Então, o grupo de católicos que tinha no quartel quis fazer uma celebração pela minha vida para honrar a pessoa que eu fui com eles. E eu falei assim, com certeza eu vou. Inclusive, pasmem, eu já preguei num culto desse católico, tá? Não conta para ninguém, nenhum pastor ouvir não, tá? Mas eu já preguei num culto de católicos, entendeu? E eu falei sobre o quê? Falei sobre Maria, irmão. Eles ficaram de bobeira, entendeu? Que eu falei com respeito, com amor, mas biblicamente, entendeu? Acho até que eu me converti naquele dia, que o fogo caiu. Aleluia! Elizabeth, querida, vamos orar então? Abençoa a gente aí. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite abençoada, meu Pai, mais essa masterclass abençoada, meu Pai, que a gente foi cada dia mais ser ousado, meu Pai, a pregar a Tua palavra, meu Pai, a ser ousada a mudar a vida das pessoas, meu Pai. Obrigado por tudo que você tem feito, meu Pai, na vida do Marcelo. Continua abençoando ele, continua fazendo maravilha na vida dele, meu Pai. Abençoe também, meu Pai, cada estudante aqui, meu Pai, que nenhum venha desistir, meu Pai, que todos venham prosseguir, meu Pai, no seu chamado de missões, meu Pai, a pregar a Tua palavra, a trazer as pessoas para Ti, meu Pai.
Usa nossas vidas, meu Pai, que possamos ser instrumento Teu, meu Pai, a proclamar a Tua palavra, meu Pai, a ser ousado, meu Pai, a fazer mais e mais. Abençoe, meu Pai, a nossa vida. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai, que eu te peço, eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus, amém.